Bem, gente, nós vamos para a nossa segunda aula de língua portuguesa e nós vamos falar hoje sobre linguagem literária e linguagem não literária. Mas antes, nós precisamos saber o que é linguagem. Você sabe o que é linguagem? Então, nós vamos colocar aqui e vamos primeiramente saber o que é linguagem. Vejam bem, linguagem é tudo aquilo que tiver um propósito comunicativo, né? Tudo que tiver um propósito comunicativo é linguagem. Lembre-se, propósito comunicativo. Nem sempre o interlocutor será obrigado a entender essa comunicação. Mas, se for, vamos dizer, qualificado como um propósito comunicativo, é uma linguagem. A gente diz isso porque existem vários achados arqueológicos que as pessoas veem que é um tipo de linguagem, mas vai se saber decifrar aquela mensagem depois de vários estudos. Eles não entenderam, mas eles compreenderam que havia um propósito comunicativo. Então, exemplos de linguagem. Vejam bem, aqui na praia, com SOS, alguém que está perdido e quer mandar uma mensagem, ele coloca SOS. Vejam que aqui é uma linguagem, porque houve um propósito comunicativo. Todos sabem que SOS é uma mensagem de socorro. Vejam aqui os sinais de trânsito. Os sinais de trânsito, eles são exemplos de linguagem. Vejam que existem vários tipos, né, de sinais de trânsito. Notem aqui um tipo de sinal. Aqui o próprio semáforo é um tipo de linguagem, né, através das cores. A cor verde prossegue, amarela espera e a vermelha é para parar. Então nós percebemos aqui que são linguagens. Outro exemplo de linguagem, o choro de uma criança, né? O choro de uma criança é um exemplo de linguagem. A criança ela não fala uma palavra, mas ela pode comunicar, ela pode ter um sentido comunicativo quando ela chora, né? Então, o choro de uma criança é um exemplo de uma linguagem, certo? E aqui, gente, essa obra de arte aqui, essa obra de arte é um exemplo, vamos deixar, é um exemplo também de linguagem. Aqui é uma obra de arte chamada Abapuru, né, no modernismo, e apesar de ser uma obra de arte, também é uma linguagem. A arte é uma linguagem, não somente as artes plásticas, mas a dança, a literatura, principalmente a literatura que é feita com palavras, mas às vezes as pessoas pensam que a literatura, a arte, não é uma linguagem. Sim, é uma linguagem, porque tem um propósito comunicativo. Até mesmo quando alguém não quer falar nada, como existe uma ideologia de vanguarda chamada dadaísmo, eles tinham o propósito de demonstrar
que não havia objetividade em nada. Então, eles faziam obras de arte completamente sem nexo. As poesias eram sem nexo. Até isso tinha um propósito comunicativo. E o propósito comunicativo era exatamente as manifestações dadaístas. Então, a linguagem, a arte também inclui uma linguagem, né? Nós vemos aqui, ó, a linguagem dos surdos, né? Que é uma linguagem, certo? É uma linguagem, isso é muito mais fácil nós percebermos. E, então, diante disso, nós sabemos o que é uma linguagem, que é todo artifício com um propósito comunicativo. Nós precisamos saber as diferenças entre as linguagens, pelo menos as linguagens que nós podemos ver, perceber, porque existem linguagens que nós não percebemos, são linguagens subjetivas. Você nesse momento está pensando alguma coisa, você tem uma linguagem para si mesmo, eu não sei o que você está pensando. Então, nós vamos ver que existem dois tipos de linguagem: a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista, né? Vejam bem que a linguagem verbal, o nome já está dizendo, é a linguagem que vem com letras ou números, certo? Letras ou números. Por exemplo, não fume. E você observar aqui é uma linguagem verbal, né? A linguagem não verbal é uma linguagem que vem com símbolos, ok? Uma linguagem que vem com símbolos. E aqui não tem letra nenhuma, nem números, mas tem um símbolo de um cigarro com um outro símbolo dizendo de uma negativa. Então, aqui quer dizer não fume. É uma linguagem não verbal. Existe a linguagem mista. A linguagem mista é aquela linguagem que vem com símbolos, mas também vem com letras, certo? Nós podemos perceber que aquela placa, por exemplo, proibido estacionar, que é um E cortado, é uma linguagem mista, porque tem o E, que é uma letra, e tem o símbolo da negativa. Então, as linguagens mistas são linguagens que vêm o conjunto da verbal e não verbal, ou seja, letras, números com símbolos. As histórias em quadrinhos são exemplos muito clássicos da linguagem mista, e que elas são muito usadas, porque ao mesmo tempo que tem imagens, mas também tem letras, certo? Para o entendimento da história, é necessário que você veja os símbolos, as imagens, certo? Nós usamos muito no WhatsApp, hoje em dia, linguagens mistas ou linguagem não verbal. Às vezes a pessoa coloca um legal assim para dizer que entendeu, uma carinha de tristeza, uma carinha de alegria, um coração. Isso é uma linguagem não verbal e às vezes é uma linguagem mista com os chamados emotions ou os GIFs, né? Onde tem a foto de uma pessoa com alguma mensagem. Então esse é um tipo de linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Muito bem, diante disso, nós vamos então para vermos a diferença entre linguagem literária e linguagem não literária. E aqui eu vou colocar primeiro alguns exemplos, eu vou começar primeiro pelos exemplos da linguagem não literária e a linguagem literária. Vejam bem, a linguagem não literária, ela simplesmente diz anoitece, houve uma informação, certo? Mas a linguagem literária diz a mão da noite embrulha os horizontes, Alvarenga Peixoto. Então vejam bem, a mão da noite, aqui só é uma informação, mas aqui o texto, ele traz muito mais que informação. O texto, ele traz uma arte,
o texto ele traz simbologias, ele traz figuras de linguagem, né? A mão da noite embrulha os horizontes. Olha só, aqui está trazendo aqui uma personificação, porque a noite não tem mão, mas ele coloca aqui a mão da noite embrulha os horizontes. O segundo exemplo aqui, ó, linguagem não literária. Teus cabelos loiros brilham. Então vejam que aqui é uma informação clara que não tem outro significado a não ser o que você está vendo, né? Os cabelos loiros brilham. Mas aqui na linguagem literária diz: os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz. Vejam bem, né? Os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz. Vejam como Mário Quintana, para demonstrar que os cabelos daquela pessoa, daquela garota loira, eram lindos e brilhavam, ele diz que eles cantavam. Então vejam aqui que há uma mudança de significado do verbo cantar aqui, certo? Outro exemplo, a linguagem não literária: uma nuvem cobriu parte do céu. Uma nuvem cobriu parte do céu. Então, essa aqui é uma informação. Uma nuvem cobriu parte do céu. Pronto, só isso. Mas vejam que José Cândido de Carvalho fala desse mesmo assunto. Um sujo de nuvem porcalhou o luar em sua nascença. Aqui, nesse momento, vejam que ele está falando muito mais do que uma informação. E detalhe, gente, a linguagem literária, ela diz também o estado de alma do autor. Por exemplo, se alguém escreve anoitece, pronto, a pessoa só sabe sobre a informação da palavra, anoiteceu. Mas se alguém diz a mão da noite embrulha os horizontes, vejam que aqui o autor está demonstrando uma situação da alma dele, né? A mão da noite embrulha os horizontes. Então, ao que parece, ele está solitário, né? Ele está solitário. Da mesma forma que os teus cabelos loiros brilham. A pessoa que lê isso aqui, ele vai simplesmente ter como informação que aquela pessoa tem os cabelos loiros e brilham. Mas quando uma pessoa lê isso aqui, os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz, ele vai entender que essa pessoa está admirando, está apaixonada, né? Da mesma forma que uma nuvem cobriu parte do céu. Essa é uma informação. Mas na linguagem literária, um sujo de nuvem porcalhou o luar em sua nascença, dá a entender que ele não está satisfeito com aquele clima que ele está vendo ali, que a nuvem cobriu o céu. Então, quando ele fala um sujo de nuvem porcalhou o luar em sua nascença, então ele demonstra que o estado de alma dele não estava satisfeito. Ao mesmo tempo aqui, aos 50 anos, inesperadamente, apaixonei-me de novo. Aqui é como se fosse uma informação, algo, uma linguagem não literária. Mas quando a pessoa fala na curva dos 50, derrapei neste amor, caso do Mano de Andrade, aqui ele demonstra toda a sua paixão, né? E demonstra também que ele foi pego de surpresa naquela idade por uma paixão. Então vejam que a linguagem literária e não literária implica somente informação, e a não literária implica muito mais do que informação, mas também demonstra o estado da alma do autor, né? Nós podemos ver algumas características aqui da linguagem literária e não literária. Primeiramente, a linguagem literária, ela é artística. O que significa ser artística? A linguagem literária artística significa que o autor ele vai usar as palavras para chamar a atenção. Ele usa as palavras como arte, né? Ele usa as palavras como arte. Então, já na não literária, ela é informativa, né?
ela não é artística, mas ela é informativa. Como nós vimos, o propósito é informar. O propósito é manifestar informação. E depois, nós vemos que ela é conotativa, a linguagem literária. O que significa conotativa? As palavras, elas têm um significado além do dicionário. As palavras nunca são conforme nós conhecemos ou conforme o dicionário dá como exemplo, mas elas têm um significado muito flexível. Isso que é o sentido conotativo. E na linguagem não literária é denotativo, ou seja, é conforme a descrição do dicionário, conforme o rigor do seu significado. Então, na linguagem literária, as palavras elas têm uma multidão de significado conforme o contexto e conforme o autor queira, né, queira dar. Já na linguagem não literária, não é assim. O autor precisa saber exatamente o que ele vai colocar, os verbos que ele vai colocar, porque o significado só pode ser aquele, tá bom? Outra diferença é que a linguagem literária é relacionada ao autor. Isso significa o quê? Que relacionada ao autor significa que há sempre uma conexão da obra com o autor. Não há impessoalidade na obra de arte. Você pode não saber o autor, mas aquela obra de arte, ela tem uma conexão com o autor. Ou seja, você vai saber melhor interpretá-la se você souber quem é o autor e qual o contexto que ele fez aquela obra. É a mesma coisa, duas pessoas vão analisar o quadro de Leonardo da Vinci. Uma pessoa não sabe quem fez aquele quadro e outra pessoa sabe profundamente sobre o seu autor. Quem dos dois vai fazer melhor essa inspeção? Claro que aquele que sabe quem é o autor. A mesma coisa da obra de Machado de Assis, a literatura de Machado de Assis. Você vai ler Dom Casmurro, né? Você vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. E se você não souber quem é o autor ou a característica desse autor, vai ser mais difícil você entender completamente essa obra. Mesmo assim, sempre vai haver a conexão com o autor. Já na linguagem não literária, ela é impessoal. Se você lê um jornal, nem sempre vai ser necessário você saber quem é o autor daquela reportagem, porque ali é só uma mensagem. É só uma mensagem e pronto, certo? Depois, a linguagem literária faz uso de figuras de linguagem. Nós vamos ainda estudar um pouco sobre figuras de linguagem. Já na linguagem não literária, usa a linguagem simples. O que significa a linguagem simples? A linguagem simples não é linguagem que seja, vamos dizer assim, de baixo nível, não é nesse sentido. Linguagem simples é aquela linguagem que não tem um significado além, ela não é um sentido conotativo, ela fala exatamente o significado que realmente está no dicionário. Então, a linguagem simples é uma interpretação simples. Se você não souber a palavra, o significado da palavra, você pode ir a um dicionário e você vai saber o seu significado, diferente da linguagem literária, que mesmo você sabendo o significado, às vezes você não pode saber o que o autor quis dizer, porque aquele significado vai muito mais além, tá bom? Então, exemplo, eu dei aqui exemplo, gente, de linguagem não literária e literária para vocês verem no dia a dia, como se seria. Imagine numa linguagem não literária, alguém diz, se eu tivesse uma chance nesse time. Isso aí ele está dando apenas uma informação, que ele queria uma chance nesse time. Mas a linguagem não literária seria assim, se eu pudesse remar nesse barco com vocês.
Vamos dizer que ele quisesse poetizar, né? Ah, se eu pudesse remar neste barco com vocês. Então vejam que aqui há uma linguagem trabalhada, né? Com figuras de linguagem, com metáforas. A mesma coisa aqui na linguagem não literária. Você depositou o dinheiro na minha conta? Então vejam que aqui é uma pergunta direta, informativa apenas. Mas se ele disser assim, você acrescentou valor à minha mina de ouro, né? Uma forma até de brincadeira, então vejam que ele estava fazendo uma linguagem literária, porque ele usou jogo de palavras para perguntar sobre o dinheiro da conta. Que acontece muito, né? Alguém que fala, você quer namorar comigo? Bem, aqui ele não usou uma linguagem literária nenhuma, porque ele está perguntando diretamente, você quer namorar comigo? Mas façamos de conta que ele queira ser mais romântico. Ele diga assim, olha, você quer dar sabor a meus beijos? Vejam que aqui ele está com uma linguagem literária. Então, com uma linguagem literária, quem sabe ele vai ser aceito ou ela vai ser aceita. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu quero que vocês, aquilo que vocês acharam, as dúvidas que vocês tiveram aqui, e façam um relatório desse vídeo e escrevam. Esse vídeo vai servir também para a quarta-feira, certo? Para quarta-feira. Então, eu quero que vocês escrevam e também coloquem as suas dúvidas no Classroom. Muito obrigado e até mais.